Fratura, então, de calota craniana, são aquelas condições. Fratura de base de crânio, o paciente apresenta esses sinais e sintomas. Fratura de calota, ele pode ter sangramento, ele vai ter ruptura de pele, ele vai ter um abaulamento, um afundamento. É mais fácil de visualizar. De base de crânio, são esses sinais e sintomas que ele apresenta. Então, são fraturas mais fáceis de visualizar. E quando é uma concussão? A concussão é uma lesão que, primeiramente, a gente não consegue ter noção do que está acontecendo, tá? Ela causa uma perda temporária, tá, da função neurológica, que pode ser caracterizada por uma amnésia, perda de memória, confusão mental, perda de consciência, mas como o cérebro é uma caixinha de surpresas e os indivíduos são muito diferentes, existe uma variabilidade muito grande, a gente não sabe estimar por quanto tempo isso vai acontecer. Então, existem duas classificações, que é a leve, né? Até se a gente cai e bate a cabeça, é uma concussão. Bate a cabeça, faz um galo, enfim, levanta bruscamente, bate a cabeça no armário, isso é uma concussão, mas ela é uma concussão leve, né? E tem a clássica. A clássica, ela tem um período de recuperação de consciência menor que 6 horas, mas o paciente pode ficar inconsciente por todo esse período e a gente não saber o que está acontecendo. Faz tomografia, não apareceu edema cerebral, mas lembra que eu falei do TCE, que às vezes com o passar das horas vai aumentando o edema cerebral, porque ficam micro lesões e a gente não vê. Então ele chega no pronto atendimento, vai para a tomografia, tomografou, aparentemente não tem nada, mas a gente deixa em observação, ele pode continuar em coma, né? Em coma não, em perda de consciência, aí recuperar com um tempo, tá? Normalmente é uma batida, né? A concussão ela é uma batida, um trauma, em acidente automobilístico, por exemplo, que tem uma projeção da cabeça para frente, da desaceleração brusca. E também nós temos a contusão cerebral e hematoma intraparenquimatoso. Aí sim é algo mais grave, mais importante. Hematoma intraparenquimatoso. Outra palavrinha boa de falar. Hematoma intraparenquimatoso. Certo? O que é esse hematoma desgranido? É um comprometimento da superfície cerebral com vários graus de hemorragia. Vários graus de hemorragia. Indiferente, né? A gente não tem noção de quanto é para um, quanto é para outro, depende de como foi o trauma. Se é uma pessoa que faz uso de anticoagulante vai ser maior. É muito relativo, sempre lembrem disso, tá? Edema e destruição tecidual. O déficit, o acometimento, o prejuízo para a massa encefálica depende muito da localização e do tamanho da lesão, tá? E a hipertensão pode ocorrer alguns dias após o TCE. O hematoma intraparenquimatoso pode acontecer alguns dias, não necessariamente naquele momento como a gente, né, pode esperar. Por isso que pacientes assim que têm algo, que foram submetidos a algo muito grave, precisam desse acompanhamento por mais tempo, por um período maior. Hematoma extradural ou epidural, eles normalmente estão localizados entre a dura mater e a calota craniana. Qual é a mais frequente? Temporal ou temporoparietal, tá? Então, o hematoma vai estar localizado entre a dura mater e a calota, aqui a gente tem a calota, a dura mater, e aqui normalmente está o hematoma. Ele comprime massa encefálica, estão vendo? Aqui também, ó, comprime a massa encefálica. Como que um tecido comprometido vai desempenhar suas funções? Isso pode ser temporário ou pode ser a longo prazo. Cérebro comprimido, oxigena bem? Não, óbvio que não. Logo tem apoptose, morte celular e prejuízo em alguma situação. Tem uma história, lá vem a história, de um paciente, a gente sabe que o lobo frontal é o lobo das emoções e do comportamento,
né? Então, todos vocês nesse momento estão se comportando assim, bonitinhos, a Fátima inclusive, porque o lobo frontal dela está atuante. Tinha um indivíduo, um homem muito bem sucedido, antigamente, sim, eu estou falando de 1940, onde muitas coisas a gente não sabia. Se vocês pararem para analisar, a gente teve um boom de conhecimento junto com a tecnologia, isso cresceu exponencialmente de 20 anos para cá. Então, nem quando eu nasci era tão, tinham tantos meios e conhecimentos que hoje a gente tem. Então, nessa época, menos ainda, acho que não tinha nem telefone, né? Tinha telégrafo nessa época. Então, esse homem, ele era um destaque pelo conhecimento que ele tinha, ele administrava grandes empresas. E um dia ele sofreu um acidente e ele perfurou o lobo frontal. Pense, naquela época sem recurso, um caos, ainda mais o cargo que ele ocupava. Então, ele foi lá, retirou, era uma barra de ferro e ele voltou, ficou bem. Só que ele continuou cognitivamente muito bom. Mas a parte da comunicação e das relações interpessoais, uma vez que ele era um grande administrador de empresas, ficou comprometida. E ele começou a ter comportamentos assim bizarros, agressivos, ou seja, perdeu toda a funcionalidade. Inteligentíssimo, mas não perdeu o filtro social, né? A gente fala que o lobo frontal é do filtro social. Então, pensem a magnitude. E ele recuperou, que eu saiba da história, não recuperou. Muito embora exista um nome que se dá para uma multiplicação celular, né? Os neurônios, eles têm esse potencial de se multiplicar e restabelecer novas conexões, que se chama neuroplasticidade. Já ouviram falar? Neuroplasticidade, ela é essa nova população de neurônios que vem se formando, mas ela é meio que devagar, né? Depois de muitas terapias, fisioterapia, enfim. Então, essa parte social, ela é muito mais para a parte motora, essa parte social, ela é mais lenta. Então, ele teve essa dificuldade e acabou não conseguindo recuperar. Hematoma extradural. Quando acontece esse hematoma, o paciente, ele tem um intervalo de lucidez e um intervalo em que ele perde a consciência, né? A gente costuma falar que ele fala e morre, daí ele fala e apaga de novo. Tá? É bem comum, é um sintoma bem comum. Tem tratamento cirúrgico, é um paciente sintomático, ele tem que ir para o centro cirúrgico, tá? Quando é grande a extensão, quando o desvio de linha média, esse DLM é desvio de linha média, for maior que 10 milímetros, aí a gente consegue observar. Vocês entendem que nós temos dois lobos e eles são bem alinhadinhos, bem divididos. Quando tem um hematoma, ele tem um desvio de linha média. Esse desvio, ele não pode exceder 10 milímetros, porque daí sim é um paciente que vai ter muitos prejuízos. Claro que com menos de 10 milímetros ele pode ter sintomas sim. O mais comum é ser assintomático. Porque o edema vai diminuindo com pouco, a linha média vai se restabelecendo, os lobos vão ficando alinhados e vida que segue. Muito embora ele precise de monitorização, enfim. Mas é muito complexo, tá? E o resultado sempre vai estar diretamente relacionado com o estado neurológico do paciente antes da intervenção. Então, como que esse paciente está se comportando? Como que a gente avalia o comportamento neurológico dele? Glasgow. Muito fácil, muito simples, né? Parece uma coisa, uau! Não, é só fazer o Glasgow de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, dependendo do nível de gravidade, da cinemática do trauma, da condição do paciente, se é um idoso, se é jovem, né? Então, tudo é uma análise nossa. Aqui a gente tem exemplos, né, de hematoma extradural, aqui a gente tem um bem extenso, bem expressivo. Ops, aqui. Bem expressivo, a gente consegue ver numa imagem de tomografia que a gente tem os ventrículos, né? Essa parte em preto são os ventrículos, massa encefálica, aqui a linha média toda desviada e aqui o hematoma, bem grande. Intuba um paciente desses? PQP, e agora o que eu faço, né? Se eu intubar, eu estou avaliando o neurológico dele, né? Se eu intubar, eu tenho que deprimir o sistema nervoso, certo? Tem que sedar ele, certo?
Quando eu sedar ele, eu vou conseguir avaliar o neurológico dele? Não, porque eu estou induzindo. Olha só como é difícil tomar decisões. Chega o paciente lá e o centro cirúrgico está ocupado. Não pode operar agora. Não tem como operar. Vai operar ali na beira-leito? Não tem como. Tem que esperar um tempo. Intuba ou não intuba? Se ele faz a avaliação do Glasgow. Se ele não oscilar mais nesse acorde vai e vem, aí tem que intubar, porque logo ele vai perder drive respiratório e tudo. Mas é uma linha tênue na decisão. Não é a nossa decisão, lembrando bem, mas somos nós que estamos ali visualizando as coisas. O médico não está ali junto com a gente, não. A gente vai e leva as informações, né? E ele decide. Bom, o hematoma subdural, ainda falando de hematoma subdural, algumas informações, né? Eles são os mais frequentes, eles estão presentes em 30% dos TCEs graves, recobrem a superfície do cérebro, normalmente são unilaterais, ou seja, acometem somente um lado, em 80% deles, tá? E o mais comum é um frontotemporoparietal. Que região é essa? Frontotemporoparietal. Frontotemporoparietal, nessa região aqui mais acima, tá? Avaliação de nível de consciência, a gente avalia déficits localizados. O que é déficit localizado? Quem que manda em tudo? O cérebro. Quando o paciente começa a apresentar alteração neurológica, a gente começa a perceber déficits localizados. Por exemplo, o braço direito ele não consegue levantar, ele pode ter nistagmo, que é aquele olho tremilicando, ele pode ter fotorreação numa pupila e outra. Lembrando que a gente tem a inervação ipsilateral e contralateral. O lado direito do cérebro comanda muitas estruturas e funções do lado esquerdo e vice-versa. E tem alguns que são ipsilateral, que é do mesmo lado. Tem que saber tudo isso? A gente deveria, mas a gente não consegue, porque a gente não tem uma memória de 100 mil teras, né? A gente tem uma memória até seletiva. Mas 1 giguinha aí tá, já tá bem bom, né? Já é bastante coisa. Não. Anisocoria, lembra que falei? Uma fotorreativa, outra não. Uma grande e uma pequena. O que é anisocoria? Pupilas de diâmetros diferentes, tá? E posturas patológicas. Lembra do Glasgow? Flexão e extensão anormal. Isso são posturas patológicas. Ele fica todo contraído. Posição de decorticação e descerebração. Flexão e extensão. Paciente neurológico, a gente vê, tá ali, tu tá vendo de longe, tu já vê ele nessa posição, tu já sabe que ele tem injúria neurológica. Permanente, a extensão normalmente tá difícil voltar. A contração é mais viável de tratamento. Eu já cuidei de uma paciente, aqui ó, porque eu vi essa foto, me lembrei. Aqui a gente tem uma exposição de massa encefálica, na verdade que nem dá pra ver, tá? Aqui um hematoma, sangue. Coágulo, isso. Um coágulo bem grande. Aqui uma parte da calota e aqui eles retiraram o coágulo, ó, dá pra ver a massa encefálica. Uma paciente que eu fui trocar o curativo, uma paciente neurológica que teve um AVC, que a gente não fala AVC, mas como eu sou velha eu falo AVC ainda, mas é um AVE, acidente vascular encefálico, hemorrágico. Foi para o centro cirúrgico, abriu, tirou parte da calota, guardou no corpo, vocês já ouviram falar nisso? Guarda e ficou exposto para diminuir edema. Depois ela recoloca a calota, né? 2, 3 semanas depois, enfim, quanto for. E essa paciente, eu fui trocar o curativo e ela tinha uma ferida operatória ali bem bonitinha, mas quando a gente foi abrir, o que tinha? Cérebro saindo pela ferida operatória. Ainda tinha muito edema, então a sutura estava fazendo deiscência e massa encefálica saindo. O que a gente faz uma coisa dessa? Meu Deus, olha aquilo, gente, o que eu faço? Liga para a equipe da neuro, avisa, claro, comunica a equipe médica, embebe com soro fisiológico, fecha por causa da exposição, nem mexe, só fecha. Liga para a equipe da neuro, comunica centro cirúrgico, enfim, tem que abrir, tem que resolver aquilo ali, né?